É isso aí, nação, e vamos ver agora o que o Cicinho, o Ronaldo, Renata Fã falaram aí sobre o Flamengo, o Mengão que venceu o Chelsea por 3-1 e agora o foco é a partida contra o Los Angeles. Mas vamos ver o que eles falaram, né? A repercussão da vitória do Flamengo, o Cicinho que tinha cravado o placar do Flamengo. Vamos analisar aqui, chega aqui naquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você sempre receber as informações do Flamengo. Já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos, você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Piauí. Coloca o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, dando aquela moral no nosso canal. Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto, ESPN, link na descrição. Vamos lá para as informações do Flamengo. Você mudou de profissão, hein? No final de semana virou oráculo, adivinha, não é? Acertou, cravou na mosca aquele palpite do Flamengo de sexta-feira. Jogo duríssimo contra o Chelsea, mas o Mengão foi melhor. Tudo de bom pra você, hein, que tá na fase. Bom dia, Renato, bom dia, os amiguinhos. Não é Mengão, é isso aí, eu tô falando. Vocês esperam o Flamengo, gente. Flamengo é um dos melhores dessa competição, hein? E vai vir mais coisas boas aí pro torcedor do Mengão. O Chelsea, o Mengão está classificado, garantiu o primeiro lugar no grupo, arrancou elogios da mídia especializada, da torcida, e tá vivendo uma fase bem bacana nesse torneio tão celebrado. Dá uma olhadinha. E o Cicinho acertou o placar, hein, Cicinho? É isso, bebê! Cravou. Muito quente, com intensidade muito alta, mas o Flamengo em hora nenhuma abaixou a intensidade. Jogamos como Flamengo e conseguimos uma grande vitória diante de uma grande equipe. Pedro Neto. O Léo vem fazendo um trabalho incrível no Flamengo nesse ano, defensivamente, na construção, na leitura das jogadas, decidindo também jogos. E eu, como eu falei, minha forma de contribuir é dando apoio, estando preparado, quando entrando, tentando tentar no mesmo nível deles. Eu tomo minhas decisões e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês no dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos. E eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto, então a linha é fina. A vitória contra o Chelsea aqui na Filadélfia encheu os jogadores do Flamengo de confiança. Com os pés no chão, mas ciente de sua qualidade, a equipe carioca agora vai em busca de objetivos maiores neste Mundial. O jogo de hoje é um medidor importante para aquilo que tem sido o nosso trabalho, para aquilo que são as nossas ambições também dentro da competição e na temporada. Mas para mim o mais importante é o passo seguinte. Creio que hoje era um jogo que dispensava argumentos para poder estar motivado e concentrado. Creio que agora sim, daqui para frente, a gente vai ver o tamanho da nossa maturidade, o tamanho da potência da nossa equipe, tendo que manter um padrão de jogo, tendo que manter um padrão de atitude. Creio que isso é a grande diferença para as equipes vencedoras. Já classificado como líder do grupo, o Flamengo volta a campo na terça-feira contra o Los Angeles em Orlando. O adversário nas oitavas de final, em Miami, será o segundo colocado do grupo C, que pode ser Bayern de Munique, Benfica ou Boca Juniors. O Flamengo é um time que eu acredito que vai classificar tranquilamente e olhe lá se não classificar em primeiro lugar. O Flamengo, ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão, porque se pega os caras desanimados, o Flamengo manda ataca, gente. Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. O Flamengo é mais time. Nós de se classificar em primeiro no grupo, mas o Flamengo, analisando o jogo de ontem do Flamengo e a questão do Chelsea, o Flamengo vai fazer frente a frente com o Chelsea aí e acredito eu que o Flamengo passa em primeiro. Flamengo e Chelsea, Flamengo é o jogo. 3-1, Flamengo. 3-1, Flamengo. 3-1, Flamengo. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. Eu vou tomar um tacacá. Olha, isso é que eu chamo de pontaria certeira na mosca. Ele disse com antecedência que passaria, que seria primeiro, e ele acertou o placar, o 3-1 diante do Chelsea. Parabéns, Cicinho. Cicinho!
Quero ver repetir a dose. Agora, curte porque foi muito preciso. Parabéns. Que taca, hein? Eu acho que nós vamos parar por aqui. Mas na ausência do tricolor que tá de férias, não é Mengo. Então, se prepara, torcedor, que nós vamos comemorar, hein? Se a torcida do Flamengo não viu isso, é bom rodar aí pela internet, que o cara foi bem, Cici, hein? É, o Flamengo. E como tá malvadão o Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes, hein? Cicinho, a sua perspectiva, aquilo que você imaginava aconteceu. O time tá muito tranquilo, jogando um futebol atrativo, mostrando que cada um sabe o que tem que fazer. Ele mudou a escalação do primeiro para o segundo jogo e mesmo assim o Flamengo continuou mantendo o mesmo nível. Exatamente, Renata. É essa mentalidade do Felipe Luiz, né? Que queira ou não, uma mentalidade na qual ele, antes como jogador, adquiriu essa experiência na Europa toda e vem implantando isso no Flamengo, né? Substituições, a escolha dos atletas, todo mundo esperava entrar com o Léo Ortiz, ele entra com o Danilo, que é um cara que tem muita experiência, que tem uma carreira brilhante na Europa e o cara vai e faz o gol. Então, todo esse peso faz parte do conhecimento do treinador. Então, o Flamengo é muito bem treinado e individualmente é uma das melhores equipes dessa competição. Ó, na sequência, ele pode pegar 3 times por enquanto, não tem definição. Ou o Bayern de Munique, ou o Benfica, ou o Boca Juniors. Mas uma perguntinha básica, se por um acaso o Flamengo tivesse a chance de enfrentar o Auckland City, que tomou 10 do Bayern, 6 do Benfica, quantos gols, Edu, você acha que o Flamengo faria nessa equipe? O Flamengo está apresentando um futebol vistoso, Renata. Então a gente vê, como o Cicinho ressaltou bem, a questão de você saber gerir um elenco da qualidade que é o Flamengo. Então ele tira peças e coloca e você vê que o time cresce dentro do jogo. Né? Quando ele coloca o Bruno Henrique, você vê a mudança da postura dos jogadores. Quando ele coloca o Wallace e o Ian também, um jovem, primeiro toque na bola e já faz o gol. Olha para você ver a estrela que o Felipe tem. Então é porque ele conhece muito bem o seu elenco, ainda mais tendo o Pedro no banco de reserva. Você prefere um menino e não coloca nem o Pedro. Então, para você ver como ele tem o conhecimento e tem a moral do grupo do Flamengo. E a gente viu nesse jogo também, Ronaldo, que o Wesley teve um erro individual, poderia ter sido comprometedor, mas pelo contrário, o Flamengo não se abalou, o Flamengo buscou um resultado, já era melhor antes de tomar o gol do Chelsea e continuou mantendo o mesmo estilo de jogo, foi pra cima, fez aquilo que o Felipe Luiz tinha proposto e por isso venceu também. Mas essa para conta do Felipe Luiz, né? Porque é o seguinte, quando tem o erro individual, o grupo se fortaleceu. E quando isso acontece é porque tem a mão do treinador. Não vamos desesperar se tomar um gol, vamos posicionar, vamos... Todo mundo fala isso, Ronaldo, fala. Mas só que dependendo do treinador, ele dá confiança para cada setor, para que não abale o sistema todo do time dele. E a gente vê que o Felipe, ele estuda muito mais o adversário e vê as peças que ele tem na mão e ele coloca em jogo. Então é um treinador que a gente tem que analisar muito mais e pode ser blindado até na profissão com esse campeonato aí, porque é um cara que merece. Ele, o Rodrigo Caio, de estudar o adversário. E vale ressaltar que o Chelsea fez o gol num erro individual do Flamengo. Enquanto o Flamengo, os gols foram criados. Jogados. Então vê aí o nível do Flamengo pro Chelsea, onde todos colocavam o Chelsea em cima. Não, o Flamengo é quem tá em cima. O Palmeiras também, o Botafogo também. Então tem que dar uma analisada nessa questão. Não é somente ganhou, convenceu, né? Mereceu a vitória. Então... Isso também pra gente fica nítido quanto a imprensa tem pouco acesso aos clubes, porque o Wallace Ian, com certeza, deve estar recebendo uma atenção especial no treinamento. Você fala no Rodrigo Caio, que cuida da defesa, mas o ataque do Flamengo, quando o Pedro ainda não está 100%, o Felipe gosta muito do Gonçalo Prata também, do Plata, né, que a gente fala que não é um nome tão badalado, mas eu acho que essas peças, todas elas tendo oportunidade, sendo acionadas, é isso que pode deixar o Flamengo mais confortável nessa competição ainda, não é? Usando esse elenco. E aí é o dedo, é o mérito, é o que o treinador propõe, sim. E quando você vê um Wesley errando da maneira como errou e não sentindo a pressão, Ronaldão, cara, jogando no Mundial, um erro como teve aquele ali, pelo contrário, ele potencializou mais ainda, aí que ele foi pra cima, personalidade. Então, parabéns ao Felipe, porque dá essa confiança e tranquilidade para que os atletas dentro do campo possa performar da melhor forma possível. E tá pensando que tem só jogo tranquilo, adversário não tão conhecido.
O Fluminense... É, nação. Tá aí então o Cicinho, Renata Fã, falando aí sobre a vitória do Flamengo pra cima do Chelsea. Agora o próximo adversário do Flamengo é contra o Los Angeles. E eu vou deixar meu palpite registrado aqui. Pra mim vai dar Flamengo 3, Los Angeles 0. Flamengo classificado em primeiro colocado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E aí, qual é o seu palpite? Já registra aí nos comentários, deixa a sua opinião, deixa o seu palpite e vamos ver o que vai acontecer, hein? Tamo junto, nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral, deixar o seu like, se inscreva e ative o sino das notificações. E ó, aqui tem mais informações do Flamengo pra vocês. É só você clicar pra você assistir também, tá bom? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.